RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, amigos. Estamos iniciando o seu programa Atividade desta sexta-feira, 21 de setembro de 2018 e marcando o final da estação verão. Amanhã, sábado 22, começa a primavera, mas vai ser oficialmente amanhã à noite ainda, 22h53. Segundo meteorologia, é o horário que começa a primavera, a estação das flores, daquela temperatura mais amena, passando essa friaca danada do inverno, que esse ano foi rigorosíssimo, né? Então, amenizando o clima com a chegada da primavera e sempre, né, estação de ventos também aqui, né? Para quem não curte o vento, né, tem esse problema. Mas, de um modo geral, a primavera sempre é muito florida e muito bem recebida. Aliás, as árvores, né, daqui de Porto Alegre já estão todas frondosas, lindas, né, os jacarandás maravilhosos, né? E esse aspecto, né, que a nossa cidade, até aliás está ressaltado aqui na capa do Correio do Povo hoje, cidade, o verde da nossa cidade, uma cidade que tem muito verde e que nós temos que preservar esse verde. Só a prefeitura tem que se preocupar um pouquinho com a poda daquelas árvores ali que estão a perigo, estão perigando cair, né? Bom, no futebol teremos a dupla Grenal em ação no final de semana. Grêmio, domingo às 11 horas na Arena, recebendo o Ceará. 11 horas, um horário bom, né, que já está consagrado, sempre tem tido muito público em todos os jogos, em todos os lugares em que tem sido realizados os jogos às 11 da manhã, tem tido um bom público, né? E o Grêmio enfrentando o Ceará, que é um time que está em ascensão. Desde que o Lisca assumiu lá, transformou o Ceará, puxou ele lá de baixo, lá da rabeira, estava com míseros 8 pontos e já colocou ele para fora da zona do rebaixamento. Então, um jogo difícil, logicamente, para o Grêmio. Não se sabe ainda que time que vai a campo, se o Renato vai colocar reservas, vai colocar os titulares, vai colocar um time misto, o que ele vai fazer. Mas o fato é que o Grêmio ainda tem possibilidades de título e, consequentemente, tem que ir em busca de uma vitória jogando em casa contra o Ceará. Internacional, no domingo à tarde, no Osso Duro, o grande rival do Internacional, que é o grande inimigo nacional do Internacional, é o Corinthians, né? Desde 2005, aquele episódio marcante lá em que o Internacional foi garfiado lá em São Paulo e o Corinthians se tornou, então, o grande inimigo do Internacional. Aí, Inter que vem de uma derrota para a Chapecoense, e, aliás, não consegue ganhar da Chapecoense, mais uma vez perdeu um pênalti lá nos 50 minutos do segundo tempo e agora busca reabilitação frente ao temido Corinthians. Acredita nessa reabilitação, senhor Ayrton Bernardoni? Olha, eu acredito porque o Corinthians não é aquele Corinthians que vinha nos últimos tempos. A gente está vendo que ele ganhou agora a última partida, ganhou no finzinho, aos 47 do segundo tempo. Do Sport, que é lá na Rabeira. Então, não é de botar medo. Internacional, o único problema do Inter é que ele vai com a dupla de área dele, de defesa, com reserva. Os dois titulares estão fora. Então, por uma injustiça e outro por lesão. Então, o cara, além de dar um pênalti contra o Internacional, ainda botou o cara para a rua. Quer dizer, um lance que nem deveria ter marcado pênalti. Porque o cara está caído no chão com a mão se escorando no chão, a bola vem embaixo do braço dele. Cara... Isso que era árbitro, hein? Não, mas eu estou dando a visão como deveria ser, como está acontecendo. Está acontecendo até nos maiores árbitros da FIFA, árbitros Mas é que eles mudaram o conceito, né? No teu tempo que tu apitava, e que eu acho que era o correto,
O pênalti só era dado quando havia intenção. Hoje não tem mais esse troço de intenção. O cara está com o braço aberto, ele diz que estendeu o corpo e tal, bateu no braço, o cara não tem a mínima intenção, dá um pênalti. Não, pior é que uns dão e outros não dão. Aí deixa todo mundo em dúvida. Então, e aí quando eles vão lá para o VAR, aquele que estão fazendo agora no campeonato da Libertadores, o árbitro vê, nós vemos o lance em lance normal, na velocidade normal do jogo, que é outra visão. No slow motion, muda totalmente, porque aí ele vai bem devagarinho e aí mostra outra coisa que o árbitro, ao normal, não poderia ver. Então, isso aí é que eles têm que ajeitar isso aí, porque isso aí faz injustiça. Como fizeram lá, acho que foi uma injustiça o Dedé lá do Cruzeiro, entendeu? Só que esse cara que transmite da Globo, que é metido que é o ó do Bobó, entendeu? Diz que tem esquema, porque a CBF não manda nada lá, que votou contra algum tempo atrás, não sei o quê, então tem esquema dentro da... Não tem nada, árbitro nenhum se vende, entendeu? Pode ter havido um árbitro lá no passado que se vendeu. Hoje não tem 50 câmeras para filmar ele, entendeu? Eles veem a vida progressa do árbitro, vê o que ele faz, o que não faz. Não tem mais isso. Então, que se tivesse, não teria 5 brasileiros nas semifinais. Então, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. Não, o Flamengo está na Copa Brasil. Na Copa do Brasil. Mas estava também. Estava até pouco. Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, são os 3. Depois tem esse Colo-Colo, o River Plate e o Independiente e o Tucumã. E o Boca? E o Boca. Boca, fechou. Então não teria brasileiro. E aí houve 2 expulsões agora a favor do brasileiro. Do Palmeiras foi a mesma coisa, quer dizer, aí o árbitro estava querendo prejudicar o adversário, quer dizer, o Colo-Colo esse. Então beneficiou o Brasil. Então aqui, falou demais, não tinha nada que falar o que falou, só é metido a ser o dono da verdade, o que ele diz, a CBF faz, entendeu? Na seleção ele escala o time, faz o que bem entende. Então aqui, não dá para confiar hoje, em vez de melhorar, eles pioraram com esse VAR aí. Você está falando do Galvão Bueno, é isso? Sim, eu já nem dou o nome dele, que não merece que dê o nome, ele é metido, sabe tudo. Quando terminou o jogo do Brasil, que o Brasil foi desclassificado, a primeira frase dele: amanhã a CBF tem que contratar o Tite para mais 4 anos. Quer dizer, terminou o jogo, ele já disse que a CBF tinha que contratar. E aí o Tite esperou, não teve convite nenhum, que ele queria ir para a Europa, treinar um time da Europa, ninguém se manifestou, aí ele aceitou, está lá agora na seleção brasileira de novo. E aí faz uma tremenda sacanagem com o Grêmio, agora na escalação. Quer dizer, convoca o melhor jogador do Grêmio, o único brasileiro, o resto tudo é fora do Brasil. E ele escala o melhor jogador do Grêmio, que não vai poder jogar contra o Palmeiras. Quer dizer, aqui, não dá para acreditar, tem sacanagem em tudo quanto é lugar. Menos na arbitragem. A arbitragem não tem sacanagem, tem erro. O árbitro erra como qualquer um erra. O senhor erra na sua profissão, o senhor nunca errou. Deve ter errado, né? Já teve errado. Mas pediu desculpa. Errando se aprende. Pediu desculpa. Isso dos árbitros errar é agora. Viu? E o árbitro erra numa velocidade que ele tem que decidir em frações de segundo. Mas o que você acha? Tu na tua profissão, tu fica aqui, escrevendo coisa. Quando dá a tua posição, ainda dá errado. Mas viu, Valdir, os árbitros erram agora, porque tempos passados eles aplicavam mesmo. Alguns saíram no camburão. Não, saía no camburão porque havia os erros normais, entendeu? Mas esse do Internacional lá em Chapecó foi o quê? Foi um erro, um equívoco. Não, porque quem marcou nem foi o juiz. E depois tem outro, ele deu um pênalti. Esse é um árbitro que é acostumado a dar um monte de pênalti. Teve um jogo aí, acho que do Grêmio, aí ele deu 4 pênaltis pro Grêmio. 4 pênaltis pro Grêmio. Num jogo ele deu 4 pênaltis pro Grêmio. Ele deu um pênalti pro Internacional aos 50 minutos, que não existiu. Ele inventou um pênalti.
Porque ele estava com a consciência pesada, tinha dado um pênalti que não existia. Aquele pênalti do Internacional, realmente, aquele pênalti ali, quem ganhou foi o Damião. Que o Damião se jogou para cima do zagueiro ali e o juiz deu o pênalti. O Paspalhão. Muito bem. Fala, Simone. Então, sabe que a única preocupação que eu tenho com o Inter é essa mania que ele tem de Jesus Cristo, né? De ficar ressuscitando mortos. Então, o Inter, ele tá na ponta do brasileiro, tá brigando pelo campeonato, ganha dos melhores times, aí quando vem jogar com os times que estão na outra ponta da tabela, ele começa a fazer besteira, né? Então, eu acho que domingo vai ser um bom jogo. Tem tudo para ganhar do Corinthians, até porque nós vamos fazer muita torcida para isso, porque todo colorado detesta o Corinthians. E vamos partir pro jogo, né? E a recíproca é verdadeira, né? Os corintianos também não gostam do Inter. Também. É normal Os isso. corintianos colocam na conta do Internacional um jogo que o Inter jogou com o Goiás, em Goiânia, que acabou rebaixando o Corinthians. Né? Sei, o pênalti, o Klemer defendeu 3 vezes um pênalti, o juiz mandou bater 4 vezes. Aí na 4ª vez o Klemer acabou tomando gol. E o Corinthians, que ganhou do Internacional também, depois do jogo, olha que o cara era tão safado, e era um colega meu na época, que eu apitava também. O Tinga levou uma voadora do goleiro. 2005, levou uma voadora, o Inter, ele, em vez de dar o pênalti e expulsar o goleiro, ele deu falta do Tinga e deu cartão pro Tinga. Quer dizer, aqui um tremendo safado, hoje ele é contratado pela Globo, lá na terra dele. Márcio Rezende. Esse policial esse foi safado. Porque depois ele pediu desculpa. Mas esse é do teu tempo, Bernardo? Meu tempo. Ele pediu desculpa no outro dia. Eu vi depois na televisão. Foi em 2005, tu não apitava mais em 2005? Não. Márcio Rezende foi em 2005, esse episódio do Inter aí. Então tá. Tu apitava em 1800 e pouco. Já não apitava mais, mas... Por isso que eu tô tentando entender. Dia, tu apitava em 1800, 1895, por aí. Não, é que de repente, quando o Márcio Rezende estava começando, ele ainda apitava. No outro dia, o safado veio pedir desculpa, entendeu? Eu vi na televisão e eu me enganei, mas é um erro. Já tinha a festa preparada lá. Então tem árbitro gato, né? Confessa agora, tem árbitro gato, tu admitiu. Outro que aplicou também é aquele que anularam 11 rodadas do campeonato. Edilson. Aquele confessou, aquele recebeu aquele foi dinheiro. o único árbitro que teve notícia na 2ª e 1ª divisão que vendeu alguns jogos. E o pior, o jogo que ele vendeu deu o contrário. Além de gato, é incompetente. Vendeu o jogo errado. Muito bem, você está aqui conosco pela RDC TV, você nos acompanha através da internet aí, rdctv.com.br, você nos acompanha no Facebook, RDC TV Digital, né? Nos acompanha ao vivo, assim como na televisão, pelos dispositivos, você nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, ou seja, múltiplas maneiras de você acompanhar a nossa programação, onde quer que você esteja. Aqui em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul, em Manaus, em Berlim, Nova York, seja onde for, você nos acompanha. Toda a facilidade para nós termos aí a sua companhia, que ela é muitíssimo grata para nós. E a Aspecir é uma instituição de previdência complementar. E é uma instituição que tem valores éticos, tem transparência, tem responsabilidade, tem 75 anos de atuação no ramo previdenciário. É muito tempo de atuação nessa área. Consequentemente, para estar tanto tempo atuando, tem que ser uma empresa idônea, uma empresa responsável. Por isso que pode dizer que Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Informações aspecir.com.br. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, bebida 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar. Sua sede? Pede o melhor, pede os Sucos Petri. 25 anos nos acompanhando aqui na bancada do Atividade, né?
E subindo ou descendo a Protásio, você tem o Barranco, e ali você tem o melhor chopp, o melhor churrasco, carne Angus certificada, um ambiente agradabilíssimo, né? Vários ambientes, os mais diversos ali, climatizado, na rua, tal, onde você quiser, e sempre um atendimento muito especial do Elcio Furini, do Chiquinho Tasca, da sua competente equipe de garçons. Subindo ou descendo a Protásio, o Barranco. E o seu banco, você já sabe, né? O banco de todos os gaúchos, o banco que facilita os negócios, o banco para você fazer um financiamento, o banco para você fazer um investimento, o banco para você usar, o Banricompras para você comprar, enfim, Banrisul, o banco da nossa terra. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. E o CIEE é a entidade aí que está para auxiliar os jovens no seu crescimento. Mundo de oportunidades para os jovens para mudar a sua história. CIEE presta um papel importantíssimo para o desenvolvimento daqueles jovens que estão sedentos de oportunidades. Confira aí. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Oportunidades para os jovens mudarem a sua história. Minha cara economista Simone Magalhães, um colega seu, economista Paulo Guedes, assessorando o candidato Bolsonaro, veio aí com uma possibilidade de nós termos de volta a CPMF. Foi bombardeado, né? Por óbvio, né? Por óbvio. CPMF é um sonho que todo mundo tem, né? Todos os governantes têm de voltar a CPMF, mas não tem como. Qual que é a vantagem da CPMF, né? Não tem como tu burlar, não tem como deixar de pagar a CPMF, porque hoje em dia as operações financeiras passam todas pelo banco. E a CPMF vai lá e desconta direto na tua conta corrente. Então, o sonho de todos os governantes era 0,38, né? Daqui a pouco eles voltam à contribuição permanente, né? Mas eu acho muito pouco provável voltar. Nós já temos uma carga tributária muito alta, mas obviamente, né? Quando fala qualquer candidato que falar em retorno de imposto, aumento da carga tributária, vai ser bombardeado. Né? Já temos aí, hoje foi anunciado o nosso atual presidente passando a caneta, liberando aumento de gastos à torto e à direito no orçamento desse ano, aumento do funcionalismo. Mas assinou o aumento do funcionalismo? Sim, assinou. Que ele tinha dito que não ia assinar? Não, assinou hoje. Já apareceu até o tamanho do rombo. Mas também, essas alturas, né? O cara está saindo, né? Não tem mais perspectiva aí. Vai criar uma problemática danada ainda aí? Mas tinha que ter um pouco de caráter, pelo menos, né? Porque nós já estamos com déficit absurdo. Mas também é o seguinte, também não vamos botar o troço para cima do funcionalismo. Reajuste para o funcionário também é uma coisa que é um direito, né? Já não receberam esse ano. Agora, o ano que vem não receber de novo,
É muita coisa, né? São funcionários, estão trabalhando, são pessoas concursadas que estão prestando serviço. Mas eles não colocaram no orçamento para o ano que vem, já aumentaram gastos esse ano mesmo, ainda em 2018. O erro está que quem vai pagar esse aumento não é o atual. Quem vai pagar esse aumento é o outro que assumir. Entendeu? Não, óbvio, né? Porque... Não deveria ter feito. Não deveria. Deixa o outro. Tenho um número. Dá ou não dá? Ele deveria tirar não. É este ano, porque é a partir do 1º de janeiro. Tu não pode deixar para o outro. Isso aí é uma decisão do atual. Mas eu nem sei se está dentro do orçamento que já foi aprovado. Bom, isso é que ele tem que fazer. Ele tem que prever no orçamento esse reajuste para o funcionalismo. Né? Não sei se já está dentro do... Na verdade, são 4,2 bi de incremento nos gastos. Mas assim, a gente já tem um déficit absurdo, né? Em vez de melhorar a redução dos gastos para diminuir isso, não, só aumenta. Coitado do próximo presidente, né? Seja ele quem for, vai ter uma bomba na mão. Mas estão sabendo, né? Fala, Valdir. Entra o orçamento. Bom, o mais curioso é o seguinte, né? Que o Paulo Guedes é reconhecidamente um liberal e está propondo aumento de impostos. Tá? Acho que pegou muito... Contradição, né? Uma contradição. Completa. Né? Ficou muito, assim, até... causou uma surpresa geral entre os colegas do Paulo Guedes, né? Essa proposta. A proposta é para tentar tapar o rombo da Previdência. O rombo da Previdência, né? O principal movimento é a reforma previdenciária. Então não adianta ficar criando mecanismos, né? Que vão encarecer a vida do cidadão ainda mais para tapar um furo onde tu tens lá pessoas com remunerações altíssimas, com pouco tempo de contribuição comparado com o tempo de usufruto da situação. Então, é isso que tem que ser feito. Né? Acho que ficou ruim para o candidato Bolsonaro, né? Porque qualquer questão econômica, ele mandava falar com o Posto Ipiranga, né? Que era o Paulo Guedes, aí o Posto Ipiranga foi lá e deu uma resposta que ele não concordou. Mas me diz uma coisa, tá, tudo bem que ninguém quer o CPMF, não, eu não quero, mas agora, friamente para o governo, quer dizer que não faz a Previdência, porque não deixa fazer lá no Congresso, que já aconteceu, que o Temer botou na mesa e não foi aprovado, quer dizer, o próprio deputado não aprova. E aí não faz a CPMF, como é que faz? Reduz, como é que faz? Tem que ter a reforma. Reduz despesa. O Estado brasileiro hoje, ele é impossível, nas condições atuais, de se dar conta da demanda do Estado brasileiro. Nós temos que reduzir tudo, nós temos que reduzir gasto, nós temos que mudar as leis. Portugal deu um exemplo na crise aquela dos derivativos americanos, lá que impactou tão fortemente a economia europeia. Portugal pegou todos esses direitos adquiridos aqui, que nós teimamos em não mexer, foi lá e mexeu em tudo, mexeu nas aposentadorias, mexeu nas férias, mexeu na remuneração, mexeu em tudo. Foi a forma que conseguiu. Hoje Portugal está sendo disputado pelos brasileiros para ir para lá, mas aqui não se faz as reformas necessárias. Em 2007, o Bolsonaro foi um dos que votou na Câmara Federal contra a CPMF, no que eu acho, inclusive, que ele fez muito bem, porque eu acho, tem um economista que diz o seguinte, que hoje aumentar impostos no Brasil é como aumentar a mesada do filho drogado. Então, quer dizer, não resolve absolutamente nada, só piora o problema. É a minha opinião. Bem colocado isso aí. Aumentar a mesada do filho drogado. É um comparativo. É que a gente não tem mais condição de suportar a carga tributária com o retorno que a gente tem do governo. Se a gente tivesse retorno dessa carga tributária, ok, mas nós não temos. Então, e se não fizer uma reforma da Previdência, vai entrar em colapso em muito pouco tempo. Em realidade, se imaginar que o déficit absurdo já é ela não é sustentável na atualidade, quer dizer, nós já passamos, como até concordo com o colega, né, a questão, o Congresso tem que obrigatoriamente fazer reforma. Sim. Aliás, as reformas, não só a previdenciária, mas a previdenciária eu diria que é a mais urgente, né, porque é um rombo que cresce a cada mês, é um rombo que cresce a cada ano, que compromete a poupança pública brasileira e que leva depois
se querer tirar um coelho da cartola, como criar um novo imposto, uma nova situação, justamente para pagar algo que é impagável, que a sociedade não quer mais pagar. E, por outro lado, como o Bernardoni já disse algumas vezes aqui, o aposentado recebendo mal, né, com depreciação do seu valor, quer dizer, olha, reforma do Estado brasileiro. O Congresso precisaria fazer uma autorreforma, porque o que o Congresso gasta, o que gasta cada deputado, que além do seu salário, né, tem motorista, tem passagem, tem verba para correspondência e 90 mil mensais dá de verba para gabinete, né? Esses gastos extraordinários que tem lá dentro, e onde você vai lá no Senado, o cara que serve o cafezinho ganha 20 mil por mês ali. Então, no Supremo, o cara que traz a água e o cafezinho para os ministros, ele vem também, ele vem de fardado. Ele vem fardado. Ele ganha 15 mil para vir trazer e ajeitar a cadeira do ministro quando o ministro senta, entendeu? Uma vergonha isso aí. E o pior de tudo, Jurandir, falando dos deputados e senadores, olha aqui, ó, hoje eles estão recebendo mais de 100 mil cada um, entre ajuda de custo lá e o escambau lá. Então, tu faz o cálculo de 500... Porque só a verba de gabinete é 90 mil. Sim, mais os 30 deles, salário e tal. Mais a despesa de avião, de automóvel, de escambau, entendeu? Comida que dão para eles lá, moradia. Então, faz o cálculo de 530 deputados, quanto custa isso? E o pior de tudo, são tão safados que hoje tu vai lá e não encontra um lá. Faz 3 meses que eles não fazem uma reunião no Congresso. E vai levar mais 3 meses para começar a fazer para o ano que vem. Porque vão emendar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tem a eleição, depois vem Papai Noel, vem férias, e eles vêm lá em março e vão começar a trabalhar. E recebendo todos os meses. Eles são safados por causa disso. Eles se não trabalham, estão fazendo campanha e ainda recebem a maior parte do dinheiro para os partidos, vai para esses que querem se reeleger. Como é que o novato vai entrar? Não vai conseguir, porque não tem verba para fazer propaganda. Então, aqui, ó, não dá para acreditar nos políticos mais. A renovação do Congresso vai ser muito pouca. Pois muito pouca, porque por causa disso. a campanha, justamente, os que estão lá que receberam as verbas poupudas para fazer a sua campanha, né? Claro, e aí quem manda são eles dentro do partido, que é eles que fazem voto, e tem safado que vem fazer propaganda, começa a dizer, não, porque nós vamos melhorar o salário do trabalhador, nós vamos melhorar a saúde, vamos fazer mais isso na segurança, vamos fazer... Não vai fazer nada, ó. É papo furado, porque ele sozinho não vai fazer nada. Fica prometendo aí e tem ignorantes que acreditam nos caras. Quer dizer, tá aqui, ó. É bom que a gente não esqueça que na última eleição presidencial, quando a Dilma estava fazendo a campanha dela, tudo que ela disse que faria, ela não fez, tudo que ela criticou os outros, né, dizendo que os outros fariam, ela fez. Então, que a gente não esqueça, né, de ver o que realmente é palpável do que está sendo prometido esse ano. Ela segurou o preço do gás, da gasolina, do diesel durante 2 anos para se reeleger. Ficou o preço lá embaixo, todo mundo adorando, comprando carro porque é baratinha a gasolina e tudo. Né? Olha o que deu agora. Vai ver quanto é que está a gasolina hoje. Não pode. Era para estar isso aí já na época dela. No ano que ela assumiu, não podia ter segurado. Primeiro ano, foi sim. Não, todos esses artifícios aí, segurar preços mediante medida provisória, seja o que for aí, isso tudo é fajuto. Claro que é. Nada funciona. Nada disso aí funciona. Ela funciona, só que ela arrebenta logo ali. Quando logo estoura, depois o balão estoura. Quando estoura, aí é aquele pavor, né? Lembra da Argentina, no tempo do Menem? Menem segurou o peso argentino igual ao dólar, isso. 1 por 1. Né? Os argentinos, se falar, vinham aqui no Dame Dos, e coisa. Quando estourou, foi aquele caos. Né? Não, mas nem precisamos ir na Argentina, né? Antes do plano, do plano real,
Nós tivemos planos que também eles congelavam preços e equiparavam o real ao dólar. Quando estourava, a inflação ia 80%. Na época do Sarney, nós tivemos congelamento. Oi? Plano cruzado. Plano cruzado. Isso. Que foi exatamente. E que aconteceu uma situação igual ou similar à da Dilma, né? Em que ele segurou os preços congelados até a eleição. Sim. E após a eleição, é porque a economia é matemática, né? A economia não é uma peça política, é uma peça de ficção, ela é matemática, onde 2 mais 2 é sempre 4. Então, quando segura de um lado, paga do outro, quer dizer, não tem. Mas eu quero saudar, Jurandir, aproveitar para saudar aí a convocação de 2.000 policiais militares, né, pela Secretaria de Segurança. Deve ter saído hoje aí no Diário Oficial. A presença da Polícia Militar nas ruas, ela dá uma sensação de segurança à população necessária. Nós temos perdido o contingente da Brigada Militar, essa é uma boa notícia. A má notícia é que há um conjunto de procedimentos, né, até que esses policiais possam estar servindo a população na rua, o que deve fazer com que eles comecem a ir para o policiamento apenas em julho de 2019. Então, todo esse tempo, Todo esse tempo. Que coisa. Eles vão fazer exames. Tem que ter treinamento, né? Primeiro tem uma série de exames e de avaliações. O que eu não gostei é que eu vi a entrevista do Schirmer, uma rádio estava fazendo entrevista lá, e a resposta dele para esse problema do tempo. Mas aí ele disse assim, quer dizer, se nós não convocar, vocês nos criticam. Se nós estamos convocando, também nos criticam, quer dizer, então não tem que dar bola para o que vocês dizem, entendeu? Tapou a boca do jornalista que estava fazendo pergunta, entendeu? Mas a crítica nesse caso, pela convocação, foi relativa aqui ao tempo para... Não, foi convocado, mas eles estavam reclamando por causa disso, que é só em julho que vai ser, no ano que vem, mas tem que ter treinamento, não vai largar o cara escreveu hoje e amanhã vai enfrentar o bandido, não pode. Sem dúvida. Não existe. Mas tem uma outra questão aí que foi criada nesse governo, que é muito interessante, que são aqueles PMs da reserva, né, que são chamados aí, que têm interesse e que tem uma remuneração adicional para voltar a fazer o policiamento, justamente para tentar cobrir essas lacunas, né? São 283 atualmente e eles estão com 3 meses de salários atrasados. Né? 3 meses? 3 meses de salários. Quer dizer, eles continuam recebendo a sua aposentadoria de forma normal, mas esse valor adicional está 3 meses vão receber. Amanhã ou depois eles recebem esse dinheiro. Eles não estão deixando de receber a aposentadoria. Agora, o fato é que realmente nós estamos vendo mais polícia na rua. Isso aí que é fundamental, né? Brigadianos. Mas nem tem dúvida. Carro, polícia. Cada esquina a gente vê um carro da brigada piscando a luz lá com 2 brigadianos, quer dizer, a cavalo. Agora mesmo eu vinha vindo da Zona Sul lá, que eu vi vários a cavalo aí no Parque Marinha, nas esquinas das avenidas, os carros da brigada. Olha, está maravilhoso. Não. Segurança nunca teve tão boa como está agora. Mas que nem ontem eu estava contando, foi super rápido o acontecido lá em Canoas e, nossa, eu acho que tinha uns 10 carros da brigada. Rapidamente, assim, graças a Deus, pegaram o bandido que tinha feito um sequestro relâmpago. Já deve estar na rua hoje. Ok, mas assim, a mulher e a criança não se feriram, então pelo menos isso, né? Mas foram muitos policiais, assim, a gente até achou muito policial numa questão. Mas é isso, eu acho que é muito disso, a gente está vendo muita polícia na rua, graças a Deus. Mas é que a gente não tem o costume aqui, porque em qualquer outros países, quando dá qualquer episódio desse, mas chove de policial. Vem contingentes imensos, né, para atender uma ocorrência, ainda mais ocorrência dessa natureza, um sequestro, onde tinha uma mãe com uma criança envolvida. Isso ali realmente tem que ter um batalhão ali para atuar. Mas o cara, no outro dia, está solto, como ele falou, então tem que criticar o judiciário, não a polícia. Exatamente. A polícia faz o trabalho dela, prende mais do que os caras. No outro dia, tem cara que já tem passagem pela polícia, no mínimo umas 20 vezes. E ele prende ele, leva lá, 2 dias depois está solto porque aquele assaltante só não matou.
Mas pode ver, qualquer um que assalta aí, que rouba um carro, tem coisa, pode ver a ficha dele que ele já teve passagem pela polícia. Tem várias passagens. Às vezes a passagem é um pergaminho, né? De tantas vezes. Agora, assim, o treinamento da polícia é tão importante, né? E pegando como exemplo esse caso de ontem, e por isso que eles têm que ir para a academia, fazer todo esse treinamento, porque teve tiros, teve muitos carros, teve um bandido armado e deu tudo certo, assim, toda a ação da polícia foi muito boa, sabe? Ninguém saiu ferido, então é um preparo necessário para nos dar segurança. Senão saem atirando. Tem que estar preparado. Olha aqui, o treinamento do policial é o mesmo que o treinador de jogador de futebol. O jogador de futebol treina todos os dias para jogar no domingo. E eles têm que estar, além do treino preparatório, durante o período que ele está servindo, continua no treinamento de tiro, de posição, de como agir, entendeu? Quer dizer, porque, olha, tu enfrentar um cara com um revólver na tua cara, que, ó, tu tem que saber lidar com isso aí, não é qualquer um. E o bandido não tem nada a perder, né? Não, eles não estão nem aí. Mas, assim, eu acho que é importante salientar que principalmente nos 2 últimos anos, principalmente, tem se feito bastante em relação à segurança no estado do Rio Grande do Sul. Tá? E há um movimento aí do Instituto Floresta, que é uma organização não governamental, que está apoiando a questão da segurança, que adquiriu viaturas, armamento, coletes à prova de balas e uma série de coisas, justamente a sociedade participando e apoiando, porque a insegurança ela afeta a todos, né? E foi aprovada pela Assembleia Legislativa este ano por unanimidade uma lei de incentivo à segurança pública. Então as empresas, a partir do ano que vem, que quiserem destinar parte do seu ICMS devido para equipamentos voltados à segurança pública, poderão fazê-lo. Acho que essa lei é muito importante, porque ela é um apoio adicional ao Estado, no momento onde o Estado, infelizmente, não consegue dar conta de todas as suas demandas. Então, acho que isso vai ajudar, já está ajudando, a sensação de segurança melhorou, aumentou, a gente consegue ver os automóveis circulando, mais policiais pelas ruas, então é isso que está precisando. Nos parques a gente vê a bastante presença de viaturas. Olha, eu já passei a idade limite já. Entendeu? Eu tô na... Tá no lucro? Já tô no lucro. Tá na hora extra. Já tô no lucro. Passou por mim muitos governos. Mas uma coisa eu tenho que dizer. Um cara que não sabia, não era nada de segurança. É o melhor secretário de segurança que eu vi, é o César Schirmer. E ele foi muito criticado, né, quando assumiu. Porque ele nunca tratou de segurança, não tinha... E é o melhor de todos. Que ele está fazendo, olha aqui, ó, nenhum fez até hoje. Teve um que era de um governo que pregava assim, se tu chegar na frente do bandido, tu diz para ele, eu sou policial e tu... Estou armado. Tu não me atira, porque senão eu vou puxar o meu revólver. Aqui, ó, ele dizia abertamente, então um secretário desse... Mas ele saiu... É de rir. Mas o cara fazia isso. Mas, vereador, num sequestro, ele saiu abraçado com o sequestrador? Quer dizer, então, vai agora... Então, a gente tem que analisar e bater palma, porque esse cara, o que ele fez nesse período que ele está ali, ó, que nenhum outro fez até hoje. Muito bem. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo muito mais forte, porque o Cindy Lojas é uma entidade que está ao lado do lojista, auxiliando o lojista no desenvolvimento do seu negócio, no aprimoramento, na melhoria das vendas, na qualificação dos seus funcionários. O Cindy Lojas tem profissionais das mais diversas áreas lá já treinados e qualificados para você colocar na sua gerência, seu empacotamento, balconista, estoque, gerente, seja o que for, o Cindy Lojas já tem lá o profissional devidamente treinado. E o Cindy Lojas está sempre buscando as informações onde elas acontecem para fornecer tudo atualizado para os seus associados, para que esses desenvolvam seus negócios, cresçam e melhorem, né, a sua qualificação. Portanto, Cindy Lojas, quem tem loja
tem a gente. Cindy Lojas faz um varejo muito mais forte. E a Luminari. A Luminari é uma empresa que está voltada para a iluminação técnica e decorativa. E tem um elenco, um estoque maravilhoso, né, das mais diversas peças, dos mais diversos tamanhos e tal, né, que você pode escolher nas lojas da Luminari, na rua Quintino Bocaiúva 877, ou então na Venceslau Escobar 2150. Se quiser, pode ligar para lá. 3019-6877, luminari.com.br. E para a limpeza do seu ambiente, a Gimo Multiuso, né? Aquele produto extraordinário da Gimo, que você dá um jato, passa um pano e fica tudo limpinho, tudo tinindo. Confira aí como funciona. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Qualidade comprovadíssima dos produtos da Gimo. Bom, nesta época de eleição, assim, tem que chamar a atenção do pessoal para tomar cuidado com as fake news, as notícias falsas, porque o que prolifera aí de notícia falsa não é mole. Sabe que está circulando até uma capa da revista Veja. Montaram uma capa da revista Veja, aí com pesquisas e tal ali, que, né, não tem nada a ver, quer dizer, troço assim, fake. Ontem eu fiz a pergunta aqui na mesa, aqui, não me responderam, passou no largo e tudo, mas eu vou repetir. Eu vejo as pesquisas que eu não consegui entender. Na pesquisa tem o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, né? Tudo com, né? Aí eles vêm depois para o segundo turno. O cara que está na ponta da tabela aqui, na frente, perde porque tem 6%. O segundo turno perde. Com os mesmos que votaram, que fizeram a pesquisa, que é o mesmo grupo, que está dando vantagem para um, e aí numa segunda, eles fazem uma, entre todos os candidatos, mas faz o que está em primeiro com o que está em sexto, com 6%, ganha dele no segundo turno. É aí que eu não consegui entender. Aí é o seguinte, né? Claro que tem que levar em conta, pesquisa é pesquisa, não é um resultado efetivo. Está sujeito a erro, etc. e tal. Agora, o que considero ali é o seguinte, é que no segundo turno tem alianças. Então, muitas vezes um candidato que foi muito bem no primeiro turno... Desculpe, só para te ajudar. Está falando no segundo turno hoje. Ele não está falando, nem sabe quem é que vai fazer coligação. Sim, nem sabe. Mas claro, uma suposição, tudo é suposição. Está falando de uma suposição. Se o cara me pergunta em quem eu vou votar, eu vou dizer, eu vou votar no fulano, aí depois ele vem e me pergunta, e no segundo turno para quem vai? Vou dar para o mesmo fulano. Não, mas aí é o seguinte, aí eles podem perguntar o seguinte, e se no segundo turno o teu fulano não for, e for o Beltrano e o Cicrano? Essa é a pergunta que é feita. Tem a questão do índice de rejeição. Por exemplo, se a gente pegar o Bolsonaro, que tá à frente nas pesquisas, ele tem um alto índice de rejeição também. Então, por exemplo, se eu não vou votar no Bolsonaro e o Bolsonaro está no segundo turno, eu voto no outro para não votar nele, aquela coisa, eu tenho uma rejeição a esse candidato. Então, muitas vezes é por isso que acontece, de ter um candidato que está lá em quinto lugar, ele ganhar do que está em primeiro. É a questão das coligações que são feitas. Eu não acredito aí tem manipulação no negócio. Tem sacanagem. Pode ter. Semana passada, eu acho que teve aqui no programa Atividade um auditor de urnas, né? Foi esta semana, né? Foi terça-feira. Antes do feriado. Essa semana, terça-feira. Justamente falando a questão, né, da segurança das urnas. Eu ainda tenho dúvidas, porque eu acho que o que não pode ser auditado não tem como te dar certeza de nada. Então, eu acho que o que não pode ser auditado, eu não tenho como ter certeza se
Não, a urna ele provou que ela é auditada. A urna, nós ficamos convencidos aqui de que o acompanhamento da urna 100%. O que a gente levantou é depois que a urna é encaminhada, vai tudo para Brasília, vão todos os dados de todo o país, aí qual é a auditagem que é feita ali? Ali, essa é a questão, essa que ficou no ar. Mas tem algumas situações também que tem casos de pessoas que chegam para votar e já votaram. E como é que explica isso? Já teve voto para aquele título. Como que explica isso? Mas já teve casos assim? Sim, todas as eleições. Não, todas as eleições têm. Então... Eu nunca vi falar disso. Não, fake news está agora. Mas isso aí, se tivesse, teria sido badalado esse troço aí. Não, mas isso já teve em outras eleições e... O cara chegar lá, vai votar? Não, o senhor já votou? O senhor já votou. Mas tanto aí, que, se acontece comigo, eu faço um estardalhaço. Tanto que isso foi levantado na última eleição, na última eleição presidencial, foi levantado. E por que não auditaram as urnas? Isso foi muito falado na última eleição para presidente até. Que o Aécio que tinha levantado isso, que por que não podia auditar para ter certeza da quantidade dos votos e por que não podia também fazer o voto físico, né, para conferir ele depois. Para acontecer isso, tem que ter conivência do mesário. Claro. Não tem como fazer. O mesário é que controla, ele pega o título, e ali né? está lá os nomes e tudo. Então ele já combinou com o cara, tu vai ali, ele bota o nome desse aqui. Aí quando eu chegar lá, já tem gente no meu lugar. É o mesário que faz essa sacanagem. Não é a máquina, né? Não é a máquina. A máquina é o mesário que faz a sacanagem. Hoje com a biometria, né, vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque eu não sei se essa eleição vai ser 100% já com biometria. Não, né? Não. Inclusive, eles estavam comentando, tá uma briga, né? Porque teve muitas pessoas que não fizeram o cadastramento biométrico e tiveram seus títulos cancelados, né? E aí entraram agora com recurso no Supremo para que ele revogue isso para que as pessoas possam votar, porque são muitas, são milhares de pessoas, são 5 mil pessoas, é um número bastante expressivo. Isso aqui, ó, eu estou vendo aqui no jornal ali, ó, juiz condena 3 réus por ataque aos judeus na capital. O que eu fiquei encanzinado com isso aí é que levou 13 anos. Isso, 2005. 13 anos para conseguir uma punição. Os caras estavam soltos, né? Sim. Eles não estavam presos. E dos 3 que foram condenados, 2 ainda vão... Pode recorrer em liberdade. Quer dizer, por isso que eu não entendo a nossa justiça. Acho que a cabeça do juiz é que faz o que bem entende. Entendeu? Em realidade é o seguinte, foram, me parece que 13 processados em função desse crime, né? É um crime bárbaro, neonazistas, né, na Cidade Baixa, que naquele dia se comemorava acho que 60 anos, né, do fim do Holocausto, e havia 3 jovens com kippá, né, judeus, e quando eles foram percebidos por esses neonazistas, eles foram atacados a facas e outras coisas, né. Eu acho assim, a história da justiça tarda, mas não falha, né? Mas peraí, mas é muito tarde, né? Muito tarde, com certeza. Mas eu acho uma notícia positiva do ponto de vista da condenação, né? Mesmo com esse tempo todo. Eu acho que é um recado para pessoas, né? Que têm esse tipo de princípio, ou falta de princípios, né? De convivência humana. E acho que é bom. Esperamos que seja confirmado, né, nos recursos aí a condenação deles e serve de exemplo para que outros não tomem o mesmo caminho. Vai fazer isso aí. Agora isso aí também, a gente tira a base aqui, ó. Escutei ontem, tem processos do Renan Calheiro, que agora parece que teve um ministro que isentou ele da culpa lá, que ele pagava a faculdade da filha com outra mulher. Sim, tá? Isso. Então, e aí o cara disse, não, mas esse processo já prescreveu? Já prescreveu, quer dizer, levou tanto tempo, a guria já é casada, já tem neto, e agora que foram julgar, e o cara ainda não viu que tinha prescrevido e inocentou o cara. Quer dizer,
Aqui, ó, e tem vários processos assim lá. Nosso problema aí é justamente a demora, toda a demora que leva, né, na nossa justiça para fazer o julgamento. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso resolveu sair a campo aí numa manifestação. Saiu do armário? Não saiu do armário naquele sentido, né? No sentido do que os gremistas disseram lá, o que o Renato falou. Falou que saíram do armário lá, naquela bronca lá, ele disse que saiu um monte do armário lá. O que ele quis dizer, que era gay ou era não sei qual dirigente do Internacional? Quando ele quis invadir o vestiário. Não, ele disse que alguns jornalistas durante aquela semana haviam saído do armário no sentido de se manifestar, divulgar o seu clube. Seu clube. Não era porque era gay. Não, é pelo clube. Foi o que eu disse agora do Fernando Henrique. Não é pelo clube, não é por ser gay, é pela participação política. Ele está tentando uma convergência... A esperteza, né? No candidato do PSDB, logicamente, né? Ele não citou o nome do Alckmin, mas logicamente que ele está tentando cooptar esses outros candidatos aí que, caso Ciro Gomes, Álvaro Dias, a Marina e tal, né? Para que essas alturas empurrassem o Alckmin para que ele chegasse no segundo turno, porque o que se vislumbra é um segundo turno com duas extremas, né? A extrema-direita e a extrema-esquerda, representadas pelo Bolsonaro e pelo Assad. E pode chegar só com uma extrema também, né? Já no primeiro turno. Não, aí não chega no segundo turno. Sim, periga não ter, por isso ele está fazendo isso. Que pode não ter segundo turno. Mas não levou, né, Valdir? Nem pode levar, né? Pô, uma proposta esdrúxula, né? E o candidato dele, o candidato que o PSDB acabou escolhendo para compor aí a chapa majoritária nacional, acho que não decola nem assim, né? Daqui a pouco vai colar todo mundo nele e mesmo o cara não decola. É uma coisa impressionante, né? Porque ele tem o maior tempo de televisão. Quanto mais ele fala, mais ele perde votos. E estava ali, 7%, foi tal, 9%, 11%, voltou para 9%, né? E não tem jeito. A Marina, que estava com quase 20%, daqui a pouco está com 6. Mas a Marina não tem o tempo de televisão, o apoio que tem o... Antes a Marina tinha aqueles votos do PT. No momento que o Haddad foi feito candidato do PT, ela perdeu os votos que ela tinha tudo, que ela tinha ganho, que era tudo petezada, que tinha votado nela. Eu não sou especialista, mas especialismo é o seguinte, assim, ó, o eleitor em geral ele está buscando o extremo para um lado ou para o outro. Percebo assim que aqueles candidatos mais ao centro eles estão perdendo força, né? E realmente há uma polarização muito clara em termos dessa eleição. Tu traz esse dado de que talvez não haja segundo turno, eu acho muito difícil. Muito difícil. Né? A menos que as pesquisas estejam todas com um nível de equívoco absurdo. Eu acho que haverá segundo turno e será um segundo turno extremamente polarizado. Os candidatos mais ao centro estão perdendo força e agora começa a questão do voto útil, né? Então, para não eleger lá o extremo X, eu que ia votar no mais ou menos ao centro, vou para o extremo Y e vice-versa. Então, e muitos poderão ir para... Vamos terminar de uma vez no primeiro turno. É o voto útil de protesto. Para os dois lados, né? Pode acontecer. Para os dois lados. Já aconteceu isso. Né? Sim, sem dúvida. Mas eu acho que é uma tendência, inclusive, né? E nós discutimos essa semana aqui a questão das pesquisas, né? E elas, de certa forma, auxiliam e induzem esse processo, né? Sim, porque claro. Induzem. As pesquisas induzem, né? O processo. Pessoa que tem o seu candidato. Votaria nele, gostaria de votar nele, mas ele não vai ter chance e tal, então eu vou votar no fulano lá, que esse é certo que vai para o segundo turno. E hoje acaba acontecendo um processo que é o seguinte, né? Eu acho que a conversa, todo mundo fala sobre eleições nesse momento, né? É o assunto comum. Acho que vou votar no candidato aqui mais ao centro. Aí o colega diz assim, mas vem cá, mas tu não te dá conta que tu pode estar elegendo lá aquele que tu não quer eleger, se tu votar aqui, isso vai mudando também, né? Num processo de uma dimensão ampliada, vai polarizando cada vez mais. Essa é a minha opinião. Eu acho que nós teremos ou uma extrema de um lado ou a extrema de outro vencendo as eleições. E essa proposta do Fernando Henrique Cardoso, volto a dizer, uma opinião pessoal, não sou especialista nessa área, mas eu acho que o Fernando Henrique junta esse pessoal do centro e não consegue alavancar o alvo. E ontem eu vi a entrevista do
cara da Datafolha. Eu vi também. News, o centro todo, somando, dá 34%, 35% desse aí. Para juntar todos esses aí, não tem como. Não tem como. Não, e nem é momento também, como. nós estamos há 20 dias das eleições. O outro lá disparar, alguns daqui também vão sair fora. Do centro vai para outro lado. Agora eu disse aqui essa semana também, acho que foi para o Antônio Augusto, eu perguntei se não foi para o Pugina, tá? Se o candidato do PSDB não fosse, né, o que foi escolhido lá, mas pega, sei lá, o Dória, né? O Dória queria, né? O partido é que acabou esfriando ele, né? Será que não estaria numa situação bem melhor e talvez, sei lá, próximo do segundo turno? É interessante, né? Porque o Alckmin, ele em São Paulo teve votação, tanto é que foi reeleito, né? Isso. Fez considerado um bom governo de São Paulo, reduziu substancialmente a violência. São Paulo hoje é o estado do Brasil que tem o menor índice de violência, né, por 100 mil habitantes. Isso, exatamente. Né? Então, uma coisa assim impressionante. Mas ele, como candidato em nível nacional, não decola. Por isso que eu digo, que ele não entende essa pesquisa. Pega um cara que nem esse, que fez um belo trabalho em São Paulo, mas ele não decola nunca. É um forte candidato. Agora tem um problema também no partido, né? PSDB, toda semana é uma denúncia contra alguém do... Mas se fosse isso, o PT não ia para o segundo turno também. Então... Não, PT é uma seita. PT ele tem os 20% dele e ali ninguém muda. Aqueles 20% fica. Tanto é verdade que o Haddad esse não decola. Ele pode chegar aos 20%. Dali ele não sai. Vai para o segundo turno, tenho certeza que ele não ganha a eleição. Não é o que diz os institutos de pesquisa. E é interessante porque... Não ganha, porque há o antipetismo ganhou força no Brasil inteiro. Mas não esquece que o Bolsonaro também tem um índice de rejeição muito grande. Mas não tem a rejeição que tem o Lula, que tem o PT. Porque o PT foi que esculhambou tudo. Aí vai botar no governo quem liquidou com o país. Aqui, ó, não vou acreditar nunca. Aí, ó, se acontecer isso, larguei, ó. Larguei. Esse aí eu assino embaixo, que não acontece. Eu não assino. Vai ter que te mudar para outro país, hein? Não posso me mudar mesmo. Vai para Portugal. Aqui porque eu não vou entender mais nada. Vai para Portugal. Não vou entender mais nada. Não, e o Haddad, ele não é um candidato, ele é o representante. Já viram como é que eles falam do Haddad? Tipo assim, ele é o representante do Lula, não é um candidato. Então, é bem como tu falaste, é uma seita aquilo ali. Sim. E ele vai lá onde o Lula está preso para perguntar como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que falar. Mas, quer dizer, ele é um menino de recado. Por isso que eu digo, não vai ciscar nunca. E agora o PSDB tentou uma jogada que foi a vice, né, a Amélia, né, que se imaginava que o agro e que haveria uma migração para a candidatura do PSDB e que acabou não acontecendo. Né? Interessante, a Ana Amélia também botou fora a carreira política dela. Claro. Ela tinha uma reeleição para o Senado garantidíssima, né? E agora vai ficar com nada. Vai ficar com nada. Impressionante. Muito bem. Algaire Engenharia, aquela empresa que notabilizou-se construindo lojas em shopping centers, as mais belas lojas de shopping centers são construídas por Algaire. Lançou esse prédio maravilhoso que você está vendo aí, que é o Fly. São estúdios, 37 a 44 metros quadrados, totalmente automatizados, com uma bela de uma infraestrutura de apoio para quem lá for morar, né? Começando lá com lojas de conveniência no térreo, depois passa por bicicletário com oficina, até porque tem ciclovia ali na frente. O pessoal estudante vai estudar na USP, vai estudar na PUC, tem todo o apoio ali, né? Nesse prédio, academia para movimentação física, salão de festas para as confraternizações, uma piscina com uma vista panorâmica lá no terraço, coisa linda, maravilhosa. O terraço também tem uma horta urbana, coisa diferenciada, né? Tudo isso aí contemplado no Fly, estúdios de 37 a 44 metros, lançamento da Algaire Engenharia, que tem a sua sede na rua Vila Grande Cabrita, 393,
E o telefone é o 3339-1250. E você pode acessar o site aí, né? algaier.com.br. E a Auxiliadora Predial. O slogan da Auxiliadora Predial é simplificar a sua vida. É o nosso melhor objetivo. Porque a Auxiliadora Predial está sempre simplificando a vida do síndico, dos condôminos, em todas, né, os condomínios onde ela presta o seu assessoramento, ela está facilitando a vida pela longa experiência que tem de atuação aí nesta área, né? Telefone 3216-6100. E o seu pet? O seu pet precisa ter o carinho que é dado pela Cobase. Ali você tem um tratamento diferenciado. Com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas aqui em Porto Alegre, né? Para melhor atender aqui o povo gaúcho. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e de aproximação, ainda mais entre as pessoas e os animais de estimação. Então, uma excelente oportunidade, né, para você ir lá buscar o seu bichinho, oportunidade de lazer, levar as crianças para verificar os bichinhos aí nas 4 lojas aí que a Cobase tem em Porto Alegre. E as suas compras? Aí é na rede Zafari de supermercados, né? Aquela rede maravilhosa que tem os melhores produtos, mais qualificados, os menores preços, o melhor atendimento e sempre uma mensagem específica para você. E lembrando, amanhã é sábado, amanhã é dia de feijoada no Plaza São Rafael, aquela feijoada maravilhosa que você encontra ali, naquele ambiente também maravilhoso, muito gostoso, na Alberto Bins, Plaza São Rafael, hotel, né, tradicional do nosso meio e que tem um atendimento todo especial no sábado, né? Quarta-feira é o chá. Quartas à tarde, o chá. E no sábado, a feijoada. Então, aproveite para ir curtir a feijoada do Plaza São Rafael amanhã. Né? Fala, Bernardoni. Seguinte, também tem, voltando à política, tem um problema, esse pessoal ali que está ali no meio de campo, eles não conseguem decolar, tem 9%, 10%, vai a 12, volta para 9, outro vai a 13, volta para 8, e não sai dali por um detalhe que eu acho também. Todos eles já foram governo e não fizeram porcaria nenhuma, entendeu? Então, tem isso de mal também. Os partidos, quer dizer? Sim, são os partidos deles todos, já estiveram no governo e não fizeram nada. E aí ficam prometendo, não, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para eles eles vão sanar todos os problemas, com a maior facilidade. Todos os problemas do Brasil, todos eles dizem que vão resolver. Não vão resolver bolhufa, é papo furado, entendeu? Por isso que eles não decolam nas pesquisas por causa disso. Não são sinceros. Aquele que é sincero, que diz que vai fazer, vai mexer com algumas pessoas, aí esse aí está sendo acreditado. Mas tem gente que está mentindo e está subindo nas pesquisas também, então não é uma regra que vale para todos. Tá? Isso aí é meio que a lógica do período eleitoral, e as nossas campanhas elas têm essa configuração, o eleitor não cobra depois. Tá? Foi um exemplo. Esquece. Então é isso. Quer dizer, por isso que seria bom se viesse o sistema distrital misto, né? Pode ser o distrital misto, né? Porque o distrital é o candidato que é eleito por um distrito. Aí você sabe quem é o seu representante ali, está próximo dele para cobrar, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. E a sociedade, eu acho que isso vem acontecendo um amadurecimento da sociedade no sentido
se envolver mais, entender mais. Eu, pelo menos tenho percebido isso, talvez seja no meu círculo e tal, mas eu percebo que as pessoas estão mais envolvidas, mais preocupadas com as questões, mais talvez cuidadosas, né? É possível que isso faça parte de um processo de amadurecimento da sociedade e que lá na frente a gente vai colher os Mas eu acho que essa eleição a gente está vendo muito. Eu acho que as pessoas sofreram uma carga de desemprego, de crise, né? Corrupção muito forte nos últimos anos. E eu vejo assim, não é só as nossas pessoas de relações diretas, outras pessoas também estão se preocupando mais com isso. Outro dia eu estava aguardando uma consulta médica e estavam só mulheres na recepção e nós falando sobre política. Quem são os candidatos, quem tu vai votar, por que tu vai votar, então, que é uma conversa que não era comum de se ter. Sim. Então, isso é bom, é uma evolução que tomara que continue evoluindo para todas as As pessoas estão se dando conta que a política tem influência muito grande na sua vida. Sim. A vida das pessoas passa pela política. Então, aquele negócio de dizer assim, eu não quero saber de política, você não quer saber da sua vida. Isso. Né? Então, tem que se conscientizar de que tem que escolher alguém, porque alguém vai ser eleito. Não adianta dizer, tá em coisa. Não, alguém vai ser eleito. Pois não adianta se queixar. Né? E que bom, né? Tinha um candidato que todas as mulheres eram contra. Mas pelas pesquisas que tem feito por idade, por estudo, enfim, por qualificação escolar, entendeu? Esse candidato que todo mundo dizia que as mulheres não gostavam, as mulheres, grande parte delas já estão indo para o lado de lá, entendeu? Então, até elas que já sofreram na carne durante muitos anos, toda a população, por isso há um interesse maior. Sim. Porque chega de sofrer, chega disso, vamos tentar mudar esse troço aí, porque do jeito que está, vamos continuar, entendeu? Sem emprego, sem nada, aqui, ó. O que acontece é o seguinte, né, Beradoni? Nós tivemos há 20 anos, pouco mais de 20 anos, a chamada anos 80, década perdida, né? Nós devemos repetir a década perdida, quer dizer, um processo de retomada na situação na qual o país se encontra atualmente, um processo lento, um processo vagaroso e que vai precisar ainda do esforço da população e a população tem que pagar algum preço que ela, nesse momento, não está disposta a pagar. Eu quero só trazer um dado aqui que eu achei interessante, mudando um pouco da política, né? O crescimento do número de obesos no Brasil. Foi feita uma pesquisa recentemente nos países da comunidade das OCDE, tá? E onde colocou o Brasil com mais de 20% da sua população obesa. Tá? Obviamente que o líder em obesidade é os Estados Unidos, lá para casa dos 35%. Isso é uma notícia para a qual nós devemos, de fato, nos voltarmos, porque isso representa, do ponto de vista de saúde pública, um problema a ser enfrentado no futuro. Nós que já temos aí na saúde algumas dificuldades, principalmente com o Sistema Único de Saúde, é algo que o Ministério da Saúde, né, e os órgãos ligados a ele devem efetivamente focar para que nós possamos, começar a ter medidas, né, que venham a minimizar isso. Houve recentemente a questão dos refrigerantes, né? Nos colégios, né? Os refrigerantes e salgadinhos, né? Salgadinhos, que já é uma medida que vem nesse sentido. Agora é o seguinte, a gente sabe que tem uma série de doenças, né? Que são fruto da obesidade. Então, esse crescimento, assim, muito grande da obesidade em termos percentuais no Brasil é algo para o qual a sociedade, principalmente o Ministério da Saúde, tem que voltar a sua atenção. O fato é que os Estados Unidos, que ponteia, que é o país do fast food, e o Brasil tem acompanhado os Estados Unidos no fast food, né? Então, isso aí é uma coisa que faz com que as pessoas, né, aumentem. A propaganda que é feita do Crazy X é que dá vontade de comer. Mas eu acho dessa altura assim, ó, vou te contar, ó, é um baita do... Falta incentivar... Aqui, ó, chega a correr lá, entendeu? E aí, o cara que já é gordinho... Mas falta incentivar a medicina preventiva
e os preços dos produtos saudáveis, eles sejam mais baratos, porque hoje um produto orgânico ele é mais caro, às vezes um produto natural ele acaba sendo mais caro. Então, acho que que é um conjunto de coisas, é um incentivo dos planos de saúde para que as pessoas cuidem mais da saúde e que os impostos sejam mais reduzidos para essas alimentações mais saudáveis. Agora, tem notícias também que o cara não pode acreditar muito. Tem notícia, às vezes, que o ovo faz mal. Mas se fizesse, eu já tinha morrido. Não só tu, eu também, porque um ovo frito, um ovo fritinho, assim, eu vou tomar café na minha sogra, eu comecei com um ovo frito, hoje é 3. Eu quero 3 ovos fritos com cacetinho, gente, café preto. Isso vai viver delícia, 100 anos. Entendeu? Aí outro diz que café faz mal. Café faz mal. Outros dizem, não, e pior que outros vêm, diz que não. Café faz bem para isso, para aquilo outro. O ovo faz bem para isso, para aquilo outro. O ovo era proibido, depois agora o ovo é muito bom. Me lembro que o Luiz Fernando Veríssimo chegou a escrever uma crônica, os ovos que eu deixei de comer. Sempre por causa do colesterol, né? Era associado a... Escuta, nós estamos chegando ao final aí, tem uma informação muito importante, Simone. Isso. A Anatel começou em maio um bloqueio dos celulares falsificados e celulares roubados. Então, eles começaram pelo Distrito Federal e agora, a partir desse mês, começa na região sul do estado, então, Rio Grande do Sul, estão começando a ser bloqueados os telefones falsificados e roubados. Isso é uma ação da Anatel muito boa, né? Então, quem tem um celular falsificado, né, se não mudar de número não vai ser bloqueado, mas se trocar de número vai receber uma mensagem que vai ser bloqueado. E um dado interessante, que no Brasil hoje 1 milhão de novos celulares irregulares, ou falsificados ou roubados, são habilitados no nosso país. Pois é, então justamente, né, aí é que tá. Se essa medida realmente for colocada em prática, acaba o roubo do celular. Acaba. Mas já estão fazendo, já foi confiscado não sei quantos mil celulares na zona central. Sim, começou pelo Distrito Federal e agora está vindo para as outras regiões, então isso é uma boa notícia para nós, né, que estamos aí à mercê, muitas vezes, dos ladrões de celulares. Queria dizer alguma coisa rapidamente aí? Quero mandar 2 abraços para 2 amigos que estão... Então manda. Luiz Augusto Barbosa, que tá nos ouvindo lá e está nos assistindo. E o João Luiz Moreira, que é diretor da Associação Comercial, também mandou um recado aí, está na audiência. Que beleza. E um abraço para todos os nossos telespectadores que nos dão a honra da sua companhia e o convite para nos acompanhar novamente, né? Amanhã nós temos um programa, às 7 horas, amanhã é repeteco de outros programas. Segunda-feira. Amanhã tem. Às 7, sábado, tem um repeteco de um dos programas da semana, sábado. E nós voltamos ao vivo na segunda-feira. Faz um repeteco que eu participei, né? Não. Impossível, governador. De preferência fica me boicotando. De preferência que tu não tem. Ele estava aqui todos os dias. Muito obrigado, um abraço, bom fim de semana para todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.